Eu queria, primeiro que tudo, agradecer a presença da doutora Berta Cabral, hoje com funções de responsabilidade no Ministério da Defesa. O Sr. General tem sido muito... Rui Moura tem sido um elemento de apoio, uns curiosos que, acima de tudo, gostam é de correr. Portanto, o currículo diz exatamente isso. E que, no fundo, estou aqui a representar um conjunto de pessoas que têm o mesmo óbvio, aliás, estou a prolongar a sustentabilidade daquele projeto que é o Clube do Stress, trazido até aos dias de hoje. As questões, quando são sustentáveis, é porque têm alguns princípios, e nos tempos que correm, os princípios fazem então sustentabilidade às organizações e aos grupos que têm alguma base para continuar a fazer e que têm o mesmo óbvio. No fundo, eu fui incumbido, digamos, de estar aqui a fazer uma apresentação desta iniciativa do grupo, do Clube do Stress, que integrei, porque perguntei uma vez ao Dr. João Passo, depois de ver uma crónica do jornalista José Pedro Castanheira, que fazia parte daquela fotografia quando estavam na Maratona de Londres, e que achei fantástico fazer uma obra, ter um projeto de vida, fazer uma maratona, depois dos célebres feitos do Carlos Lopes e Rosa Mota, que nos deram o orgulho de realmente conseguir fazer, e achei que era realmente um objetivo. E ele disse-me aquilo que disse aqui, que eu perguntei onde é que é a sede do Stress, ele disse, Torre de Belém às 9h30. E, portanto, foi a partir daí que integrei este grupo há 15 anos e, portanto, de alguma maneira, acompanhei este conjunto de iniciativa. E, portanto, dito isto, eu gostaria de dizer que há 15 anos, aquelas fotografias que vimos da Maratona de Londres e Nova Iorque, fundamentalmente, ou de Londres, fundamentalmente, era uma fase em que há 15 anos já os anglo-saxónicos tinham descobrido o running como um elemento fundamental e, acima de tudo, a solidariedade como um elemento de correr por uma causa. E correr por uma causa para dois povos que tinham estado em guerra recentemente, havia, na sociedade inglesa e americana, correr por causas era realmente fazia parte da própria sociedade, como ela está montada e como ela está organizada. Nos últimos 15 anos, dizíamos que o running é uma realidade em crescimento. Muitos indicadores económicos podem não crescer, mas o running é claramente em crescimento no mundo. E, portanto, é um fenómeno global. E, portanto, as maratonas internacionais, em Nova Iorque, Londres, esgotam no dia em que abrem, Boston, por aí fora. E, portanto, há aqui uma procura, de repente, ao nível global, pela corrida. Portugal, nesse aspecto, está claramente também na linha da frente e vemos recentemente, ainda há 15 dias, como se enche, digamos, a ponte Vasco da Gama, a ponte de 25 de Abril, de 40 mil pessoas e as inscrições tiveram que ser canceladas não sei quantos dias antes, porque a procura é muito maior do que a disponibilidade técnica para poder correr. E, portanto, nós estamos perante uma realidade de quem descobriu, digamos, o fenómeno da corrida para o seu bem-estar, para o seu equilíbrio emocional, não propriamente por uma questão de estatuto, mas para realmente era uma motivação que nos interessava, acima de tudo, para sentirmos bem e ir envelhecendo com saúde. E, portanto, claramente, eu tenho 62 anos e sinto-me muitíssimo bem, vou fazer a Maratona de Londres daqui a 15 dias e isto obriga-nos, claramente, a ter uma qualidade de vida e uma disciplina que nos dá um bem-estar que é fundamental para aquilo que nós fazemos. Portanto, o que eu queria aqui dizer, antes de mais nada, enquadrando isto da corrida, esta questão da corrida, que é vista assim numa lógica, o que é estes maluquinhos da corrida, não é? O que é que que motivações, eu começava na intervenção da nossa Secretária de Estado de Defesa, quando dizia que as motivações, tem que haver motivações, tem que haver orientações, porque causas é que justificam nós fazermos as coisas. Uma pergunta que o Dr. João Passo não disse, eu vou deixar o doutor, o João, porque nós deixamos o doutor e o professor no balneário, é a vantagem do desporto, é que uma pergunta que lhe fizeram, penso que aqui as pessoas estavam lá na altura, eles estavam a fazer um inquérito à entrada da Feira da Maratona, a perguntar, vocês correm, por que causa é que vocês correm? Eles dizem, não corre por causa nenhuma, a gente foi só para acabar. Eles então vocês são masoquistas, porque toda a gente aqui corre por uma causa. Eles ficaram a pensar naquilo e trouxeram o conceito para Portugal. Portanto, por correr, fazer aquilo que gostamos, e ainda por cima podermos introduzir nisso uma causa, determina claramente uma forma diferente de fazer a corrida. E, portanto, essa é uma descoberta que os anglo-saxónicos descobriram muito antes de nós. E é bom aprender com quem tivemos alianças há 200 anos e que hoje têm este tipo de práticas. Portanto, o que eu queria dizer é que a corrida, e pegando as palavras do Dr. Berta Cabral, dizia o seguinte, ela falou das motivações e, fundamentalmente, a importância das dimensões. Não preparámos isto juntos, mas há uma multiplicidade de dimensões para a qual a corrida pode ser orientada. Eu diria que o objetivo desta corrida, da corrida da Aliança, que é uma corrida que foi descoberta pelo António Teixeira Claro. Ele é que devia estar aqui, não eu, mas entenderam que do tal Comitê Central que se falou que não é um Comitê Central, é um grupo de amigos que almoçam, jantam uma vez por semana juntos.
E, portanto, de vez em quando estas ideias vão se cimentando. Então entenderam que era eu que queria fazer este tipo de apresentação. Portanto, também dizer que o professor Passo disse, ou que o João disse, é que o Presidente não recebe ordens do Comitê Central. Era a única organização do Presidente que recebe ordens do Comitê Central. Não é assim, é claramente partilha. Nós temos mais vezes e ele junta-se a nós quando nós o pedimos para se juntar a nós. Portanto, o objetivo aqui da corrida da Aliança é exatamente este. Portanto, é uma corrida que o António escreveu, desenhou, pensou. Os corredores que fazem maratonas têm que fazer uma coisa, têm que fazer muitos quilómetros juntos e, portanto, estarmos juntos, conversamos sobre muita coisa. E, de repente, os projetos e os desafios de um começam a ser os desafios de todos. E, portanto, esta corrida tem claramente estas dimensões que nós descobrimos. Porque, realmente, tem a desportivo, que é aquilo que nós queremos fazer. Depois tem uma outra dimensão que partilha para a última, que é a solidariedade, que é o ADN do stress. O que foi dito pelo João, claramente, tudo o que se ao longo do tempo, foi numa fase em que era fácil conseguir arranjar dinheiro, o país era outro, nós éramos outros, as cidades eram outras. Arranjar dinheiro para muitas causas que fizemos, mas de repente, quando partimos para a primeira prova das linhas de topo, nós descobrimos que há outras dimensões que também não são importantes. E quando se passa pelas linhas de torres, e todos nós somos próximos das linhas de torres, uma pessoa percebe que há ali uma questão ambiental, de lazer, que é interessantíssimo. Há uma dimensão cultural, esta memória histórica, que foi reavivada pelas intervenções anteriores, extraordinária, do ponto de vista, digamos, da aprendizagem do que sai ao fim do dia de hoje, depois do Polvinhos. Há claramente uma dimensão turística, dos grandes acontecimentos, e, portanto, tudo isto tem um conjunto de dimensões onde a corrida tem o seu papel. E a questão é, como dizia o Kennedy, digamos, o que é que opomos naquela fase, falamos do que não funciona, dos nossos problemas, ou começamos a pensar, a partir do nosso hobby, como é que nós podemos ser úteis ao país. E se calhar aqui hoje a solidariedade está presente como ADN, mas há outras dimensões onde claramente podemos avançar e partir para a corrida da Aliança. Portanto, a corrida da Aliança, claramente, vamos fazer aqui um pouco a história. Sei que a forma da apresentação não será a melhor do ponto de vista empresarial, mas do ponto de vista desta comunicação é quase uma storytelling, não é? Utilizar aqui a linguagem inglesa também para fazer um pouco a história do que é que fizemos ao longo do que é que isto nasceu. Portanto, não vou estar a enfatizar aqui as questões, mas claramente há um ponto que eu gostaria de sublinhar aqui, que é claramente o ponto de que a corrida pode ser uma forma de contribuir de uma forma diferente para o conhecimento. E esse conhecimento que estas linhas desempenharam numa fase difícil da vida do país. E eu acho que essa corrida também pode ser uma maneira de lá chegar, através da corrida. Outro aspecto, como vimos, é a importância daquelas linhas que já foram percorridas por muitas pessoas e, portanto, os estafetas que já o fizeram, que é uma forma de, também do ponto de vista de, enfim, não da estratégia militar, uma forma também de estabelecer comunicações. O segundo ponto é que foi com este enquadramento histórico e claramente os filmes, digamos, eu reconheço que provavelmente o título do filme pode não ser o melhor, mas claramente ajudou a dar uma visibilidade e vai ser aproveitado de uma forma mais correta, provavelmente, em termos de como já foi apresentado anteriormente, mas deu-nos uma visibilidade do porquê, porque é que não vamos utilizar isto. E, portanto, nestes nossos treinos, e com muitos quilómetros feitos naquelas linhas pelo António, ia-se desenhando a possibilidade de fazer esta aventura, de fazer 100 km. Eu tenho 22 maratonas feitas, ou 23, não sei bem, mas nunca fiz 100 km, acho que é uma loucura, não sei se algum dia vou fazer. Mas acho que claramente tínhamos aqui um bom slogan, linhas de torres de 200 anos, 100 km. Isto começava a bater certo. E, portanto, a partir daqui, nesta fase, eu diria que nós perseguimos muito isto, porque não puxar por aquilo que é nosso, por um património, enfim, temos e que na prática a gente tem que lhe dar uma visibilidade naturalmente turística, posterior, mas fundamentalmente interna. E isto é uma maneira também de nós podermos conseguir dar esta visibilidade interna. Portanto, o que fizemos foi, claramente, pensarmos nisso e, na prática, chegámos a alguns destinos. Uma das questões era, portanto, fazer, ligado o foco claramente para nós é a juventude e as escolas, através das câmaras, chegar às escolas através das câmaras, e, portanto, o que aconteceu é que conseguimos dar uma participação, uma rapariga de Sobral de Monte Graça, por acaso era de terceira interpretação, onde foi entregue o prémio, que realmente participou e era uma pessoa de aluna de inglês, não era por isso, não foi porque ela foi, mas claramente foi passar 15 dias em Inglaterra. Fizemos isto no dia 27 de abril, os 100 km foram feitos, e dar alguns números, no meio disto tudo, quem é que se candidatou. Eu diria que neste dia tivemos cerca de 157 atletas inscritos, e desses 157 atletas inscritos é preciso dizer que terminaram 10, completaram os 100 km, e 75 estiveram no início, e no início do dia e 83 no final da prova. Isto quer dizer que a partida foi às 5 da manhã, no técnico, e eu estranhei que, se alguma vez estaria ao tantas vezes, estavam lá um número de pessoas significativas, e deu para realmente, às 5 da manhã, descermos do técnico, e era o ponto de partida, e que, segundo
seria um ponto a ser atingido, não é? Temos na alta colina onde está o Instituto Superior Técnico, que é um ponto de partida das linhas torres. Então, não estou a dizer nenhuma asneira. E, portanto, partimos lá e isto foi a primeira vez. Depois disto, o que é que nós podemos dizer assim? Bem, o que é que aprendemos? O que é que aprendemos nesta primeira experiência? Aprendemos, primeiro que tudo, já foi dito e reforçado, não vou perder muito tempo, aprendemos que o espírito da aliança está patente naquelas 7 autarquias que eu gostaria de enaltecer. O trabalho de articularem-se em conjunto para um objetivo concreto. E isso produz resultados que foram aqui apresentados pelo professor Rui Brás, que eu acho que fantástico do ponto de vista de desenhar um modelo de negócio, digamos, que permita dar visibilidade a uma realidade concreta que está ali. E eu acho que esse espírito de aliança existiu e permitiu ter um projeto concreto que foi traduzido com a sua intervenção. Percebemos que existe um elemento importante de atrair pessoas àquela realidade. Outro ponto que foi importante foi a comunidade inglesa. Recebemos muito apoio da comunidade inglesa, dos seus representantes que apareceram, nomeadamente, e que vêm a Portugal comemorar anualmente, digamos, vêm celebrar anualmente por respeito aos seus antepassados que perderam, digamos, vida nestas batalhas. Eles fazem anualmente peregrinações e vêm cá no dia 17, não vêm no dia 17, mas vêm à Albuera fazer a comemoração, digamos, e visitar ao cemitério de Elvas, visitar anualmente as guarnições que tiveram na altura da Guerra Peninsular. Nós provavelmente não vamos estar à espera mais 100 anos para fazer mais os 300 anos das comemorações. Mas eles vêm anualmente a Portugal de uma maneira discreta a fazer essa celebração. E aproximaram-se de nós, esses representantes, e deram-nos incentivo para continuar. E, portanto, de alguma maneira, fizeram já alguma articulação até com unidades inglesas, trazer unidades inglesas cá a participar também na corrida. Outro apoio que entendemos que foi, claramente, percebermos a conferência. Então, vamos fazer novamente uma corrida, encontrar-nos e... A conferência resulta também dar alguma visibilidade e de ter um enquadramento para aquilo que vamos fazer. Esta conferência nasceu também de, com mais tempo, fazermos iniciativas diferentes, não ser só a corrida. E esta conferência nasce também deste enquadramento sobre o qual tivemos a possibilidade de ouvir intervenções excelentes, todas elas excelentes, que nos permitem ir fazer uma corrida com uma visão completamente dos caminhos que vamos percorrer, daí o nome, Os Caminhos da História. E, portanto, isto tudo tem que começar a ter uma visibilidade. O Prémio Europeu, digamos que nos orgulha a todos, também é outra forma de dar visibilidade às linhas de torres e deu-nos claramente um aspecto que voltava a enquadrar como português do potencial enorme do país, mas também desta prova, quando a gente começa realmente a olhar para o património histórico que tem e a visibilidade que tem que lhe dar. E, portanto, eu diria que este é uma enorme mensagem que nós, o Clube do Stress, o grupo de amigos que se junta com alguma consciência do que é que podemos fazer. Hoje saímos aqui com o sentimento que vale a pena ter pensado na segunda corrida nas linhas de torres, de uma maneira muito mais enfática do que aquilo meramente de fazer 100 km, de uma perspectiva meramente desportiva. Eu diria que também ao longo deste apoio para a segunda iniciativa não posso deixar de falar das entidades militares e paramilitares que nos têm também dado todo o seu apoio, disponibilidade desta sala, estarmos aqui num quartel histórico deste país, da cidade de Lisboa, é claramente essa disponibilidade, porque os apoios, como nós dizemos, os network de relações e de pessoas que nos vão incentivando a que a sociedade civil também se assuma no seu papel de tomar iniciativas e não ser só o Estado a fazer iniciativas nestas áreas. Portanto, dito isto, vamos falar um pouco, eu iria passar rapidamente, porque na prática isto é aquilo que nós tínhamos escrito sobre aquilo que já foi dito muito melhor por cada uma das intervenções anteriores. Outro dado novo que introduzimos para a área da conferência foi ter aqui um naming, começar aqui, e o que apareceu aqui é um logotipo da corrida. E o espírito da aliança, porque o espírito da aliança é atual, é moderno, continua a ser verdade, pode ser em relação às câmaras das regiões, e tem praticamente ali três dimensões. As 3 topos são as 3 linhas no topo, tem o emblema de 2 países e tem, digamos, as pegadas, pode ser a corrida, pode ser a caminhada, pode ser, enfim, o que tiver que ser. Mas, de alguma maneira, tem a ver com o simbolismo de ter um naming para a corrida e este brasão homenageia este espírito de aliança, que eu acho que é que só quando temos adversidades e temos parcerias é que a gente consegue ultrapassar as dificuldades. Sozinhos não conseguimos, seja na vida, seja nos países, seja na família, seja na cidade. Portanto, a corrida, o que é a corrida? A corrida é, de alguma maneira, fazer 100 km, partindo do pavilhão do Instituto Superior Técnico, às 5 da manhã,
por estas razões, e ter 12 etapas que são faseadas, digamos, com diferentes quilometragens. E, portanto, as quilometragens estão aqui bem definidas. Vão ter a chegada está prevista às 20 horas, a experiência do ano passado era como é que a gente se perde, será que chegamos às 20 horas, se ainda chegamos de dia, que é certo é que chegámos lá, eram 20 horas e 10 minutos. Penso que 20 horas e 10 minutos, e aí mérito para ter pessoas próximas de nós, e palavra ao professor Mário Machado, ao Mário Machado, com grande experiência na gestão destas matérias, que permitiu que realmente isso fosse conquista desportiva para precisar de concretizar estas metas e chegarmos sem atraso e termos um excelente jantar, convívio e fazer um balanço desta iniciativa. Portanto, eu diria que na altura também foi importante conseguirmos angariar alguns fundos, não tantos como seria desejáveis, a favor da Associação Portuguesa de Parkinson, e que esta corrida este ano será a favor da Fundação Portuguesa de Cardiologia. Portanto, em maio, estamos no mês do coração, e portanto é uma entidade que também merece também ter o nosso apoio e está enquadrada dentro das necessidades que existem neste país, de apoiar várias instituições. E diria que, portanto, o que temos aqui a dizer é que dentro do que foi dito, e este aspecto para nós é muito importante, da maneira como nos posicionamos na corrida, a corrida, como vimos, hoje a procura é muito maior que a oferta, portanto, virou um negócio. Nós não temos uma dimensão económica no negócio, portanto, nós estamos aqui numa corrida não competitiva e solidária. E essa vai continuar a ser a forma como a gente vai estar a promover a corrida. E, portanto, os vários desafios são estes. Há pessoas que, neste momento, posso dizer que temos 26 pessoas inscritas para os 100 km. Temos mais para os 100 km para os outros percursos. O que prova que esta dimensão da massificação das maratonas começa as pessoas a terem ambições de correr distâncias novas, ao homem pela conseguir chegar a atingir novas metas, por aquilo que ouvimos na explicação anterior. Temos mais pessoas, no ano passado acabaram 10, temos 26 inscritos e acreditamos que, estamos a mês e meio, os números vão subir. Há que trabalhar um pouco, digamos, o mass market e temos as distâncias mais pequenas, mas acreditamos que até lá, com todo este enquadramento e o apoio, podemos chegar às câmaras e às escolas. Haverá depois uma ultramaratona que nós saberíamos, é para quem quiser chegar. Eu estou-me a posicionar eventualmente com uma destas, vou 46 km, a ver, vou ver a orografia do terreno, o percurso, não se fazem fortificações militares em planícies, não é? Penso eu, não é? A orografia do terreno é fundamental, não é? Se calhar também se fazem, não quero entrar por aí. Mas a orografia do terreno é diabólico, depois não onde é que se vão meter. Já fizemos isso outra vez. Portanto, diríamos que há uma ultramaratona de 46 km. Haverá uma prova para as escolas, que é aquelas que para nós terá o conteúdo pedagógico mais adequado, que é o Forte de Alcaidão. E, portanto, trazer as escolas a uma zona onde possa haver uma ação de pedagogia junto às escolas, que será mais pequena. Depois haverá maratonas, que será a etapa de 8, que são ao redor de 42 km, é as etapas de 8 a 12, e outras etapas à escolha de cada participante, quem quiser fazer 5 km, quem terá que significar e dá, digamos, distâncias para todos os participantes. Estamos a contar, este é um dado novo, dentro desta articulação e de incentivo que tivemos, de irem estar presentes algumas presenças da comunidade inglesa, de exército inglês, que irão ter os ao nosso lado, pelo menos temos esse contacto, resultou desse incentivo que nos deram, e é de alguma maneira, 200 anos depois, podemos voltar a garantir estes espíritos de aliança, de partilha e fazer coisas em conjunto, que eu acho que nos dias de hoje são muito modernas e provam que é bom ter projetos em conjunto do que discutirmos problemas que na prática dar visibilidade. Como os problemas existem, mas eles têm que ser resolvidos. Outra coisa é voltarmos a respirar este espírito de aliança e pensamos que é uma mensagem que tem uma modernidade e uma sustentabilidade e se insere em tudo aquilo que nós ouvimos. É um contributo do Clube de Stress para integrar um pouco a visibilidade interna de uma realidade que está a ser muito bem promovida pelas câmaras da região e pela associação que foi criada. Portanto, estão todos convidados para, diria, no dia 17 de maio, às 5 da manhã, no técnico, ou durante este dia, até às 20 horas, em Mafra, se for necessário, para fazermos uma confraternização. Muito obrigado.